Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Nós agora estamos aqui na nossa aula online, né, por conta da reforma da escola. Eu quero dar continuidade com vocês que a gente estava trabalhando sobre o conteúdo de carboidratos, né? E aí a gente já começou a falar, a gente já falou sobre os monossacarídeos, né? Os monossacarídeos, que são açúcares simples. Nós damos alguns exemplos de monossacarídeos, né? A gente citou, por exemplo, a glicose, a gente citou a frutose, né? E a galactose, que são os principais monossacarídeos que a gente viu. E a gente viu também que a fórmula geral dos monossacarídeos é essa aqui, ó, CnH2O, né? H2ON. Deixa eu ajeitar isso aqui. Não tem esse parênteses aqui, eu vou colocar o parênteses aqui na frente, né? Ó, tem um parênteses aqui e aqui na frente tem um N, onde esse N aqui é a quantidade de carbonos que existe na molécula. Então, a gente falou que o N ele vai ser maior ou igual a 3, né? Maior ou igual a 3 e menor ou igual a 7. Se ele tem 3 carbonos, é uma triose. Se ele tem 4, é uma tetrose. 5 pentose. 6 hexose. E 7 carbonos é uma heptose. Nós falamos isso aqui na nossa aula anterior. E também nós falamos sobre os disacarídeos, né? Disacarídeos. Os disacarídeos, a gente considera eles como oligosacarídeos. Oligosacarídeos são carboidratos com poucos monossacarídeos unidos de 2 a 100 monossacarídeos, né? No caso, os mais conhecidos são os disacarídeos. O que é um disacarídeo? É a união de dois monossacarídeos. Exemplo aqui, ó. A gente tem um exemplo aqui da maltose, né? Olha aqui, ó. Essa aqui é a maltose. A maltose, ela é formada pela união da glicose aqui, ó, com outra glicose, aqui, ó. Duas glicoses unidas por uma ligação glicosídica. Nós vimos também que para ter essa união tem que tirar uma molécula de água, né? Síntese por desidratação. Aí outro exemplo aqui de sacarídeo é aqui o caso da sacarose, formada pela união da glicose com a frutose. E o outro exemplo aqui é a lactose, formada pela união da galactose com a glicose. Hoje eu quero comentar com vocês rapidinho sobre os polissacarídeos. Então a gente vai falar agora de polissacarídeos, tá? A palavra polissacarídeos, né? O que é que significa polissacarídeos? Bem, essa inicial aqui, ó, poli significa vários, né? Sacarídeos vem de sácaros, que significa açúcar. Então, quando a gente tem polissacarídeos, a gente tem a união de vários monossacarídeos. Então, é de 1000, aqui, ó, uma quantidade de 1000 a 20.000, 1000 a 20.000 monômeros. Nós sabemos que os monômeros dos carboidratos, né, os menores açúcares existentes, são os monossacarídeos. E esses polissacarídeos, eles podem ser classificados aqui, pessoal, em polissacarídeo de reserva. Deixa eu colocar aqui, ó. Tem os polissacarídeos de reserva. Enquanto eu estou anotando aqui, você precisa também estar anotando no seu caderno, tá? Então, o que são os polissacarídeos de reserva? Vou dar exemplo aqui, né? Nós temos aqui o caso do amido. Anote aí no seu caderno. O amido, quando a gente fala de amido, sempre os alunos falam assim, ah, não sei o que é amido de milho, né, professor? Pois é, amido, a gente pode citar o amido de milho. O amido de milho é um exemplo de um polissacarídeo. Então, o amido, ele está presente aqui, ó. Ele está presente, né? Presente, principalmente em algas, tá? Em algas, que são organismos, não são plantas, né? Mas antigamente eles eram classificados como plantas. Além das algas, nós temos os vegetais de maneira geral, né? Todos os vegetais são organismos que produzem o amido. Bem, o amido ele é uma substância de reserva energética. Nós vamos encontrar ele sendo produzido, por exemplo, nós vamos encontrar na mandioca, né? Mandioca.
aquela massa da mandioca, ela é amido. Você vai encontrar também na cenoura, né? Cenoura, a massa encontrada em raízes de plantas, aquelas plantas nós chamamos de raízes tuberosas, né? Nós vamos encontrar também em caules subterrâneos, como é o exemplo da batata inglesa, né? Batata, coloque aí, não é a batata doce, tá, gente? É a batata inglesa. Bem, a batata inglesa, ela é um caule, um tipo de caule subterrâneo. A gente vai encontrar também na batata doce. No caso da batata doce, ela é um exemplo de uma raiz, tá? Uma raiz tuberosa. Você vai encontrar também o amido em grãos, como por exemplo, milho, né? Feijão, a soja. Você vai encontrar, por exemplo, na fava e vários outros. O outro polissacarídeo que nós encontramos na natureza, que é considerado um polissacarídeo de reserva energética, é o glicogênio, tá? Coloque aí, glicogênio. O que é o glicogênio? Eu vou já mostrar para vocês a fórmula molecular, né? Mais ou menos como é que é a distribuição, como é que é a característica da molécula de glicogênio. Então, ele é encontrado principalmente, pessoal, em animais. Coloque aí. Eles são encontrados em animais. Esse é o polissacarídeo de reserva energética que os animais produzem. Não apenas os animais, a gente pode citar também o exemplo dos fungos, tá? É o polissacarídeo de reserva energética produzido pelos fungos. Agora, falando um pouquinho dos animais, eu quero comentar com vocês rapidinho aqui como é que é essa questão do glicogênio nos animais. Bem, quando os animais eles estão quando eles se alimentam de muito carboidrato, esse carboidrato ele é convertido em glicose. Você come muito amido, por exemplo, o amido ele é feito de várias moléculas de glicose unidas. E aí, quando você se alimenta desse excesso de amido, ou até mesmo alimentos doces, né, ricos em açúcar, vai ter muita liberação de glicose na corrente sanguínea. Só que quando você tem muita glicose na corrente sanguínea, esse excesso de glicose precisa ser convertido nessa molécula aqui, que é o glicogênio. Então, o excesso o glicogênio, né, produzido pelo excesso de glicose, ele é armazenado aonde? No fígado, tá? No fígado e também é armazenado nos músculos. Nos músculos. Então, toda vez que você tem muita glicose na corrente sanguínea, o fígado e os músculos vão servir de armazenamento dessa glicose na forma de glicogênio, tá? Deixa eu mostrar rapidinho como é que é a molécula do glicogênio para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Ó, por exemplo, eu peguei essa imagem aqui só para vocês terem uma noção. Cada hexágonozinho desse aqui é a molécula de glicose. Ó. Aqui a gente tem um tipo de amido que é a amilose, né? Percebam que ele é uma cadeia de glicose assim, ó, toda retinha, né? Retilínea. Já essa outra aqui, ó, a amilopectina, ela é mais ramificada, ó. A inglês, tá? É chamada de amilopectina. E essa outra aqui, ela é o exemplo da configuração do glicogênio. Então, você vai perceber que tanto o amido quanto o glicogênio, você tem aí a união de várias moléculas de glicose, tá? E aqui o outro exemplo aqui, que vocês estão vendo, é um polissacarídeo encontrado nos vegetais. Ela forma como se fosse a armadura da célula vegetal, né? Que é a parede celular vegetal. Ela é conhecida como celulose. Ó, a diferença da celulose para o glicogênio para o amido é só a maneira como as glicoses se conectam, tá? Nós, por exemplo, animais, conseguimos metabolizar amido, tá? E glicogênio. O amido a gente consegue, a gente metaboliza quando a gente se alimenta de alimentos que são ricos em amido, né? De origem vegetal. Se você comer batata doce, batata inglesa, alimentos ricos em massas, em geral, tá? No caso, o glicogênio, você produz essa molécula quando você consome muitos carboidratos, porque todo amido que você absorve na alimentação, ele se transforma, né, ele é quebrado em moléculas menores de glicose. E aí a glicose em excesso vai para a corrente sanguínea, quando ela está em excesso, o organismo converte essa glicose em glicogênio, que é essa moléculazinha aqui, tá? Essa molécula do meio. Então, era isso que eu queria comentar com vocês sobre
os polissacarídeos. Olhando aqui novamente, né? Nós temos polissacarídeo de reserva, é o amido e o glicogênio. Por que eles são considerados de reserva? Justamente porque quando eles são, na verdade, eles são produzidos toda vez que o organismo tem glicose em excesso. A planta, quando ela faz a fotossíntese, ela produz muita glicose. E o excesso da glicose nas plantas é convertido em amido. E o glicogênio, ele é produzido nos animais, quando os animais se alimentam de alimentos ricos em amido, por exemplo, ou até mesmo açúcares. Esses açúcares e esse amido ele é convertido em glicose, e a glicose nos animais, o excesso delas, é convertido em glicogênio e é armazenado no fígado e nos músculos, tá? E aí, como eu já mostrei para vocês na imagem anterior, a gente tem também polissacarídeos que nós chamamos de polissacarídeos estruturais. Como a gente já pode ver essa palavra estruturais, significa estruturas, ou seja, são carboidratos polissacarídeos que vão formar estruturas dos organismos, né? Estruturas da célula. Por exemplo, a gente tem aqui o caso da celulose, né? A celulose, como eu mostrei para vocês na imagem anterior, deixa eu pegar bem aqui novamente para vocês verem, ó. A celulose aqui, ela também é feita de glicose, só que a maneira como a glicose se conecta, né, é diferente do glicogênio e do amido aqui, tá? Então, a celulose, ela está presente principalmente nas fibras alimentares. Então, você pode colocar aí para você lembrar, aqui, ó, a celulose, ela é a famosa fibra, né? A fibra alimentar. Coloque aí, fibra alimentar. E aí, galera, essa fibra alimentar, por que a gente chama de fibra alimentar? Porque, na verdade, a celulose, ela está presente, pessoal, principalmente na constituição da parede celular das células das algas, tá? Está presente na parede celular das células das algas e também na parede celular das células dos vegetais, tá? Os vegetais. Como assim, professor? Vamos lá, deixa eu mostrar rapidinho para vocês a estrutura de uma célula, né? Toda célula, ela tem aqui, ó, a membrana plasmática, se for uma célula eucarionte, né? A membrana plasmática, o citoplasma, que é essa parte interna aqui, a membrana nuclear, e dentro da membrana nuclear você vai encontrar o material genético, que é a molécula de DNA aqui dentro do núcleo, né? E aí, pessoal, nas células vegetais e também nas células das algas, né, dos fungos, vai haver também aqui, ó, uma estrutura na parte externa protegendo a célula, né, como se fosse uma carapaça ou uma armadura. Essa estrutura é chamada de, anote aí, é chamada de parede celular. Deixa eu colocar aqui, tá? Parede celular. E nas células vegetais, a parede celular ela é feita de um polissacarídeo estrutural que nós chamamos de celulose, ok? É a celulose. Então, como vocês podem ver, a celulose ela constitui aqui a parede celular das células vegetais. E por que a gente chama a celulose de fibra alimentar, né? E, na verdade, nós animais não temos poder de digerir a celulose. Nós não temos enzimas necessárias que quebram a celulose. Então, para nós, ela não tem um poder nutritivo. Mas por que ela é importante, né? Quando a gente se alimenta de celulose, de fibra alimentar, elas, ao passarem pelo nosso intestino, elas não vão ser digeridas, mas elas vão nos ajudar durante o processo de defecação, para que você consiga eliminar as fezes, tá? Aí você me pergunta assim, mas por que ela ajuda na defecação? Bem, a celulose, quando você tem ela acumulada no intestino, ela vai absorver mais água, ela vai deixar as fezes mais volumosas. E aí você imagina, as fezes com bastante água, isso ajuda no peristaltismo, que é o movimento das vísceras, né? Para poder movimentar as fezes no intestino. Isso vai ajudar durante o processo de eliminação das fezes. Outro exemplo de carboidrato, né, de reserva, aliás, um carboidrato estrutural,
que é um polissacarídeo estrutural, a gente tem um exemplo aqui da quitina. Anote aí, tá, gente? Enquanto eu estou escrevendo aí, você vai colocando quitina, tá? Escrevi errado, deixa eu consertar aqui. Vamos lá, quitina. O que é essa tal dessa quitina, né, gente? Quitina é um polissacarídeo encontrado principalmente, pessoal, formando a parede celular das células dos fungos, tá? Nós vamos encontrar a quitina nas células de fungos, né? Por exemplo, cogumelos, tá? As células da parede celular dos fungos, nós vamos encontrar quitina. E também nós vamos encontrar em animais conhecidos como artrópodes. Quem são os artrópodes? Exemplo, todos os insetos, tá, gente? Os insetos, os crustáceos. A gente vai ter exemplo aqui também de aracnídeos, né? Como é o exemplo de escorpiões, aranhas, piolhos. Então, esses indivíduos aí têm o seu esqueleto externo, que nós chamamos de exoesqueleto, ele é feito desse polissacarídeo estrutural aí, que é a quitina, tá? Então, outro exemplo de polissacarídeo estrutural, muito importante para os organismos vivos aqui, que eu vou colocar, é o exemplo aqui do ácido hialurônico, né? Ácido, acho que as mulheres já ouviram bastante essa palavra, né? Ácido hialurônico. Bem, o ácido hialurônico, né? Nós vamos encontrar principalmente nos animais, né? Preenchendo o espaço entre as células. Então, você vai colocar aqui que ele é encontrado aqui, ó, nos animais, tá? Nos animais. E ele vai preencher aqui, ó, os espaços, coloque aí, espaços intercelulares. Espaços intercelulares, ok? O que significa esse intercelular? Entre células, tá? O espaço entre células, como se fosse um cimento entre os tijolos, né? Mais ou menos isso. Tá certo, pessoal?